Olá galera, tudo bem com vocês? Paz seja convosco! Estamos de volta para mais uma história bíblica. E aí, como passaram a semana? Tudo bem? Foi tudo ótimo com vocês? Muito bem, vamos a mais uma história? Pois bem, nós vimos na história passada sobre a viúva que morava na cidade de Sarepta, que Deus colocou para cuidar do Elias, e ele ficou escondido na casa dela, e ela foi alimentando com o pouco de alimento que ela tinha, mas Deus foi multiplicando os alimentos, e ela fazia comida para o Elias, para ela e para o filho, e assim eles tiveram alimento por todo aquele tempo. Lembra que eu falei que na história passada Deus falou para Elias assim: olha, já chegou o tempo de acabar com essa seca e eu quero que você se apresente até Acabe. Lembra disso? Muito bem. Então o Elias, ele se despediu daquela viúva, do menino, e foi embora, voltando lá para encontrar-se com o rei Acabe. Nessa época, já a seca estava tanto tempo, na verdade ficou 3 anos sem chover, tanto tempo, tão seco, que o Acabe chamou este homem aqui, o nome dele é Obadias. Obadias, ele cuidava de todas as coisas do palácio. Ele era um homem de confiança e ele era um homem muito responsável e muito importante no palácio. Mas ele, apesar dele ser muito importante, dele trabalhar com coisas importantes, ele fazia somente o que Deus mandava. No coração dele, quem mandava era Deus. Ele não adorava nenhum ídolo, apesar do rei Acabe ensinar a idolatria para as pessoas. Ele não adorava os ídolos não, ele adorava só a Deus. Um dia, o Acabe chegou para ele e falou assim: olha, Obadias, vamos sair. Você sai para um lado, eu saio para o outro, vamos procurar alimento e água para o povo e para nós, porque senão vamos morrer. Aí ele falou assim: tudo bem, rei, vamos fazer isso então. E ele saiu. Só que antes dele sair, uns dias antes, ele fez um negócio escondido. A Jezabel, aquela louca malvada, tinha mandado matar todos os profetas de Deus. Quem adorasse a Deus, quem fosse profeta de Deus, ia morrer. Então, o Obadias pegou e escondeu alguns dos profetas, quem ele conseguiu alcançar, quem ele conseguiu proteger. Ele conseguiu recolher, chamar e esconder 100 profetas de Deus. 100. Aí o que ele fez? Ele colocou 50 em uma caverna, escondido em uma caverna, e 50 em outra caverna. E lá deixou eles escondidinhos, sem que eles pudessem sair. Mas pelo menos ali eles estariam protegidos, eles estariam escondidos, e a Jezabel e o Acabe não iriam matá-los. O Obadias fez isso porque amava a Deus, porque ele sabia que aqueles homens de Deus falavam a verdade e eles pregavam contra a idolatria que o rei Acabe e a Jezabel faziam, e faziam muito, muito errado. Então, ele fez isso, ele escondeu 100 profetas de Deus, 50 numa caverna e 50 na outra caverna. E sabe o que ele fazia? Ele mandava água para eles, porque eles não tinham ali, que senão eles iam morrer de sede. E ele mandou pão, comida. Ele mandava todo tipo de comida para eles, escondido. Delícia, um pãozinho, hein? Que delícia. Ele mandou alimento e água para eles o tempo todo que eles ficaram escondidos, para que eles não morressem de fome. Então, o Obadias
foi um homem sempre temente a Deus, sempre obediente e que fazia as coisas certas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você faz a coisa certa? Quando tem uma situação difícil e complicada, você faz a coisa certa? Responde aí, sim ou não? Olha aqui que o Obadias fez. Ele fez a coisa certa. Ele protegeu os homens de Deus, os profetas de Deus, e ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? E ele foi um grande herói. Muito bem. Muito bem, vamos voltar lá no dia em que o Acabe já estava desesperado, ficando sem comida e sem água. Falou, e outra coisa, veja só, o Obadias, que dificuldade que ele enfrentou, porque tinha muita falta de água e comida, e mesmo assim ele arrumava água e comida para mandar para os profetas que estavam escondidos. Olha só, hein? Muito bem, por isso que Deus sempre tem que ter as pessoas certas nos lugares certos para fazer as coisas certas, não é? De repente Deus te colocou aí num lugar que você fala assim, o que será que eu estou fazendo aqui? De repente, aí é o lugar que Deus te colocou para você abençoar a vida de outra pessoa. Pensa nisso, hein? Muito bem. Aí, eles saíram. Um foi para um lado, outro foi para o outro e foram procurando aonde tinha comida e aonde tinha água. Nessa época, o profeta Elias já estava voltando e eles se encontraram no meio do caminho, o Obadias e o Elias. E aí, quando o Obadias viu Elias, ele falou assim, Senhor, é o Senhor mesmo? É Elias? E aí o Elias falou assim, sim, sou eu, meu pai do céu. Como o rei Acabe está te procurando e quer te matar. Ele procurou em todo lugar. O Senhor conseguiu se esconder. Que ainda bem, eu não sabia mais, nem sabia se o Senhor estava vivo. Ainda bem que o Senhor conseguiu se esconder. Que bom. Aí o Elias falou para ele assim, foi Deus mesmo que me guardou. Mas uma coisa eu tenho para falar agora, Obadias. Eu quero que você vá até o Acabe e diga para ele que eu quero conversar com ele, que Deus tem um recado para ele. Aí o Obadias falou assim, meu senhor, não faça isso comigo, por favor. Imagina se eu vou lá no Acabe, falo para o Acabe que o senhor está aqui e de repente o senhor desaparece, Deus leva o senhor para outro lugar e eu volto aqui, o Acabe vai me matar. Olha, eu fiz tanta coisa, eu salvei 100 profetas, eu temo a Deus, eu não adoro ídolos. Por favor, tenha piedade de mim. O Elias falou para ele assim, não tenha medo, eu não vou sair daqui. Vai lá e chama o Acabe que eu quero falar com ele, porque eu tenho um recado de Deus para ele. Aí o Obadias, como ele era um homem temente a Deus, ele acreditava em Deus, ele pegou e falou assim, tá bom, eu vou. E aí ele chegou perto do rei Acabe e contou para o rei Acabe. Falou, rei Acabe, é o seguinte, o Elias apareceu. Quê? Elias, você achou o Elias? Onde que ele tá? Eu vou lá. Ele falou assim, espera aí, rei, um minutinho. Ele disse que tem um recado de Deus para o senhor. Então, eu quero que o senhor me siga, que eu vou levar onde ele tá. E lá foi. Vocês imaginam o coração do Obadias, gente, pensando, meu Deus do céu, se eu chegar lá e o Elias estiver desaparecido, eu vou morrer, ele vai me matar, o Acabe vai me matar. Aí quando ele chegou, que alívio, o Elias estava lá. E o Elias falou para o Acabe assim, pois é, Acabe, pois é, Deus me mandou falar com você, falar para você que o tempo da seca chegou ao fim. Mas antes, eu quero que você vá no Monte Carmelo junto com todo o povo e todos os profetas de Baal e os outros profetas e balaíns. Vão com todos lá, que nós vamos fazer um sacrifício e nós vamos ver uma coisa importante. Aí o Acabe falou assim, tá bom, então nós vamos. E aí o Acabe mandou chamar
todo mundo e foi todo mundo lá para o Monte Carmelo. O que será que vai acontecer nesse monte, hein? O que será que vai acontecer nesse dia? Mas e outra coisa, ficou curioso para saber o que vai acontecer lá nesse monte? O que será que o Elias chamou esse monte de gente lá, pronto para o rei matá-lo? O que será que vai acontecer, hein? Te conto semana que vem. Mas antes eu quero falar uma outra coisa. Em Gálatas, capítulo 6, verso 9, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O Obadias morava muito tempo no palácio e trabalhava para o rei. Se você for pensar, ele podia falar assim: ele deve ter desanimado de ser bom, deve ter deixado de ser correto, de amar a Deus, porque tanto tempo vendo coisa ruim acontecendo, ele não desanimou. E Deus deu vitória para o Obadias. Deus usou a vida do Obadias para ser bênção na vida dos outros e bênção na vida dele também. Então, você que às vezes está sendo bom, fazendo as coisas certas e está vendo os outros fazer coisa errada e os outros levar vantagem, não desanima, não desanime. Deus vai te dar a vitória e vai honrar você. Tá bom? Então fica firme, olhe somente para Jesus e não desanime, tá bom? Seja igual a Obadias, firme e faça a coisa certa. Na próxima semana vamos saber que coisa é essa que vai acontecer nesse monte, tá bom? Te espero aqui. Beijo!